especial. Oi, Ah, Maria. oi, tudo bem? Tudo bem contigo? Também, graças a Ai, que bom. Maria, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a Deus. gente hoje. E dizer que o pessoal já está falando aqui, a Maria é uma fofa, ela é uma querida, ela é um amor, ela é um doce. E realmente todo o nosso contato inicial contigo, com o Roosevelt, foi super acolhedor, assim, né? Super toparam aí estar aqui hoje com a gente, Sim, falando nesse dia especial, que é o Dia Mundial da Prematuridade. sim, E para nós é super importante ter vozes, né, como tu, que és influenciadora, né, e passou pela experiência da prematuridade, trazendo esse tema, né, para mais pessoas, porque a gente quer trazer sensibilização mesmo. sim, com certeza. E eu nunca falei sobre esse assunto tão abertamente quanto eu vou falar hoje, porque eu acho que existem momentos certos para a gente se abrir a certos assuntos e eu esperei o momento certo. E eu acho que agora é o momento certo para mim me abrir mesmo. Ai, obrigada. A gente fica muito honrado com essa presença. A gente sabe o quanto isso significa, né, para a causa e para ti, né, porque foi uma experiência que trouxe também, né, essas memórias. E para quem não sabe, né, a Maria Lina teve o anjinho João Miguel junto com o Whindersson Nunes, humorista, e ele virou anjinho, né, depois de algumas horas de ter nascido de 22 semanas, né, Maria? Isso, isso. Na verdade, antes de eu passar pelo parto prematuro, eu nem sabia que existia uma data, mas agora que eu passei por isso, eu sei que existe uma data para conscientizar as mamães. E eu achei muito legal o trabalho de vocês, a página de vocês, o jeito que vocês abordam esses assuntos, eu achei muito lindo e não teria como eu não participar, não teria como. Ai, obrigada, obrigada. A gente fica muito feliz, muito honrado de poder contar contigo hoje. E queria te perguntar, a gente soube, né, recentemente deu uma entrevista para Marie Claire, a gente não sabia até então qual havia sido o motivo, né, da prematuridade do João. E aí tu comentaste que tu descobriu que tu tem trombofilia. Tu não sabia, já tinha ouvido falar de trombofilia antes? Na verdade, trombofilia é uma condição bem comum, mas quando é com a gente sempre acha que não vai acontecer e que, enfim, a gente nunca imagina que tem, né? Porque é uma condição que ela não tem grandes mudanças na rotina e tudo mais, então você acaba sabendo só quando você tem uma perca ou quando você tem um parto prematuro, como o meu. E quando eu engravidei, eu e o meu ex-marido, a gente estava com tanta vontade de engravidar, a gente estava com tanta vontade de ter um filho, a gente estava tão animado que a gente acabou não fazendo nenhum exame e eu só engravidei e já fui para o meu médico. Inclusive, o meu médico é o Dr. Domingos Mantelli e a minha médica é a doutora Érica Mantelli, que são anjos na minha vida. E eu acabei descobrindo a trombofilia depois de passar por esse momento tão difícil na minha vida, mas eu não sabia que eu tinha. Eu não fiz os exames antes de engravidar, que é o que deve ser feito, né? Se você engravida com um planejamento certo e tudo mais, você faz os exames antes, aí você para de tomar o anticoncepcional e você engravida. E no meu caso não foi assim. A gente estava muito, muito, muita vontade de engravidar, de ver o positivo. Então acabou que a gente pensou em fazer os exames, mas quando a gente queria fazer, eu já estava grávida. Aí eu já apareci grávida no médico. Foi super rápido então mesmo. Super rápido. Sou bem fértil, foi bem rápido. Ai, a gente estava falando antes, né, da live, né, Maria, e a gente pesquisou alguns dados para falar de trombofilia aqui também. E uma em cada 10 mulheres é acometida, né, por mutações genéticas que são relacionadas à trombofilia, mas é muito difícil descobrir antes de acontecer alguma coisa, né, como uma perda de um bebê, enfim. Então, muitas mulheres acabam descobrindo só nesse momento. E isso que tu falou é importantíssimo, que o ideal seria que antes de engravidar, né, todo mundo pudesse se planejar e fazer alguns exames, assim, mas pelo que a gente pesquisou, esses exames nem são tão acessíveis, assim, né, para quem não tem condições e pelo SUS. Então, fica também o nosso pedido de que esses exames sejam incluídos, né, porque eles mudariam vários desfechos, né, de várias famílias. E uma coisa que eu achei assim, eu fiquei abismada é que no SUS você tem que ter acho que 2 ou 3 percas, abortos, enfim, partos prematuros para eles começarem a investigar de onde vem esse problema, sabe? Então eu passei por isso uma vez, tem mães que têm que passar por essa tristeza 3 vezes para saber, isso não tem nem cabimento, assim. Para mim não tem cabimento
uma mãe passar por uma dor tão forte quanto a perca de um filho e ela ter que passar por isso mais 2 vezes até alguém descobrir o que ela tem para ela conseguir concretizar o sonho dela de ser mãe, sabe? Eu fiquei muito chateada quando eu descobri, assim, quando me falaram, eu fiquei muito triste. No meu caso, eu investiguei logo após a perca, eu descobri a trombofilia, nas minhas próximas gravidezes, eu já não vou ter mais esse problema, se Deus quiser vai dar tudo certo nas próximas. Mas eu fiquei muito chateada, assim, pelas outras mães, sabe? Eu fiquei muito triste, me mexeu muito comigo essa informação. É um absurdo, né? Pensar que as famílias, que as mães tenham que passar por uma situação tão dolorosa para aí então ter direito a investigar e buscar esse diagnóstico, né? E a gente estava falando também sobre os tipos de trombofilia, né, que existem, que existe a hereditária, que já tem uma predisposição ali genética, e a adquirida. Tu sabe qual é o teu tipo de... Olha, eu não me lembro direito, não vou falar porque eu não me recordo, mas Tá, tinha sido adquirida. Tu sabe? porque porque essa é uma das perguntas que a gente tem algumas voluntárias da ONG que são mães de prematuros e que passaram, né, por experiências assim de perdas e acabaram descobrindo também a trombofilia em função disso e elas, né, tiveram essa dúvida. Pergunta para Maria se ela sabe qual é o tipo de trombofilia que ela tem. Mas outra coisa que é importante a gente falar em relação aos exames e também depois que tem o diagnóstico, né, Maria, é o tratamento. Porque parece que existem medicamentos que são também de alto custo, que é de difícil acesso pelo SUS. Então, imagina tu descobrir, tu tem um diagnóstico e agora tu quer engravidar ou tu quer ter uma vida, né, que tu não tenha riscos em relação à trombose e o medicamento é de difícil acesso. E pelo que enfim, eu me aprofundei pouco no assunto, que eu acho que quanto mais a gente se aprofunda, mais perguntas aparecem. Então eu preferi só descobrir qual trombofilia que eu tinha, qual seria o tratamento e mais nada, assim, sabe? Mas pelo que eu vi, tem um tratamento que é com injeções na barriga todos os dias e tem um tratamento que é com aquele AS infantil, sabe aquele remedinho para afinar o sangue? Uhum. Para a próxima gravidez vai ser através do AS infantil. Eu vou ter que tomar um todos os dias e aí, se Deus quiser, nada vai acontecer de novo, né? Sim, sim. Ah, tu já sabe isso então, tá ótimo, né? O médico me deixou muito bem informada, assim, porque quando aconteceu, eu queria respostas de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu fiz exame de Covid, eu fiz tudo, toda bateria de exames, eu queria descobrir por quê. E aí a gente descobriu e meu médico já desconfiava da trombofilia. E ele desconfiou e ele acertou, assim, na mosca, sabe? Que a gente fez o exame depois de 2 meses que eu tive o parto e a gente descobriu que foi a trombofilia. E a trombofilia, ela, pelo que o meu médico me explicou, a gente não tem como fazer o exame dela durante a gravidez, porque ela pode dar um falso positivo. Você não pode estar grávida para fazer o exame para ver se você tem trombofilia. Então eu apareci grávida, não tinha como fazer o exame, porque podia dar um falso positivo. E aí a gente acabou refazendo o exame quando eu já tive o João e os meus hormônios já estavam, né, já estavam normalizados. Aí eu fiz depois de 2 meses e eu descobri a trombofilia. Uhum. Maria, tem uma pergunta aqui que disseram assim, se tu poderia falar, né, se teve algum sintoma ah, antes, né, do nascimento do João, ali, acredito que relacionado à trombofilia que tenha causado a- o nascimento prematuro dele, né? Eu vou contar desde o princípio até o nascimento dele. Eu vou contar bem explicadinho como foi. Era um sábado, se eu não me engano, era um sábado. Eu acordei de manhã, eu e o Whindersson, a gente levantou e eu senti uma leve dor, assim, um incômodo, mas era algo bem fraquinho e eu tinha tido várias vezes na gestação. E aí eu acordei com essa dorzinha, mandei uma mensagem pro meu médico, já falei, olha, acordei com essa dor. Aí o doutor Domingos foi muito legal comigo, foi muito prestativo, falou, não, Maria, fica tranquila, fica atenta, sangramento, fica atenta à dor. Qualquer coisa você me manda outra mensagem. E aí foi por isso, fiquei mais tranquila, assim, porque eu já tinha tido outras vezes na gestação e nada tinha acontecido. Aí eu queria muito comer um pão e na gravidez eu não comia carboidrato, não comia gordura, não comia açúcar. E tinha um pão que eu queria muito comer que só tinha em São Paulo. Eu moro em Barueri e só tinha em São Paulo. Aí eu falei pro Whindersson, vamos pegar o carro e vamos lá comprar esse pão que eu tô morrendo de vontade de comer. Aí a gente pegou o carro e foi comprar esse pão. Aí a gente passou 40 minutos dentro do carro
E olha como o sentimento de mãe, a gente sente que tem algo errado. Tinha uma música, eu já tinha preparado a playlist de nascimento do meu filho, né, do João. E tinha uma música do Alceu Valença, que era Anunciação, o nome da música. E eu sempre achei essa música linda. Mas naquele dia ela tocou dentro do carro e eu comecei a chorar. E aí o Whindersson olhou pra mim, por que você tá chorando? Eu falei, não sei, senti uma coisa, senti vontade de chorar. E aí eu comprei o pão na padaria. E aí a gente parou em outro lugar e a dor começou a aumentar. Aí eu mandei mensagem pro meu médico, falei, olha, a dor aumentou. Ele falou, tá, vamos ficar ligado. Você quer fazer uma ultrassom para garantir que tá tudo certo? Eu falei, quero. Aí a gente entrou dentro do carro e eu parei em outro lugar para comprar uma outra coisa. E aí na fila do mercado começou a doer mais, começou a doer mais, começou a doer mais, uma cólica assim, umas pontadas de 40 em 40 segundos. E aí eu não mandei mensagem pro meu médico e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro fazer xixi e eu me lembro que tava sangrando. E aí naquela hora que eu vi o sangue, eu senti o meu corpo ficar mole, assim, eu fiquei mole. E eu sentia que tinha alguma coisa errada. E aí eu me lembro que eu saí do banheiro e eu comecei a berrar. Whindersson, Whindersson, a gente tem que ir pro hospital, tem alguma coisa errada. Ele subiu lá em cima, me abraçou. Eu abracei ele, eu olhei no olho dele e falei, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada. E ele falou, ele tentando me acalmar, não, amor, vai dar tudo certo, fica tranquila. E eu sentia que não tava, tinha alguma coisa errada. A gente sente, a gente quando é mãe, a gente sente as coisas a quilômetros de distância. E aí eu corri pro médico. Meu médico, aí eu mandei mensagem pro meu médico, falei, olha, tô com sangramento e tô com dores de 40 em 40 segundos. Nessa hora que eu mandei mensagem para ele, eu percebi que ele ficou com medo, ele ficou tenso. E aí eu fui correndo pro hospital, liguei pra minha médica, ela falou, tô indo lá ficar com você, fica tranquila, vai dar tudo certo. Cheguei no hospital, fizeram um exame de toque, a médica não me falou nada, a outra médica lá do plantão não me falou nada. Eu olhei pra ela e falei, o que que tá acontecendo? Alguém me fala o que que tá acontecendo, que eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Aí, nessa hora, ela disse que, Maria, você tá em trabalho de parto. E aí eu me lembro que eu fiquei tão desesperada, porque eu lembro que eu falava assim pro Whindersson, eu falava, amor, ele é muito pequeno, ele não vai conseguir, ele é muito pequeno, ele precisa estar dentro de mim. E aí foi tudo muito rápido. Aí meu médico estava numa palestra, ele saiu correndo, veio pro hospital. A minha médica veio correndo também. E aí eles tentaram me dar remédios na veia para parar minhas contrações, mas elas só ficavam cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Eu fiquei em trabalho de parto durante 8 horas. Nas 8 horas de trabalho de parto, o meu médico e a minha médica não saíram do meu lado, eles seguravam a minha mão em cada contração. E aí eles me deram morfina, que eu tava sentindo muita dor, assim, o trabalho de parto prematuro, ele é muito intenso. Senti muita, muita, muita dor. Eles me davam morfina e não parava, não parava, não parava. Me deram os remédios para controlar as contrações e não parava. E aí, naquela hora, eu já sabia que ele ia nascer, que nada ia adiantar. Eu sabia que aquele momento era o momento que eu ia virar mãe. Eu já era mãe, mas naquele momento eu sabia que eu ia virar mãe, que eu ia receber meu filho. E aí, quando foi 18h21, ele nasceu. Ele nasceu 6h21. E foi um misto de emoções, assim. Tem fotos minhas olhando ele e eu choro ao mesmo tempo que eu sorrio, ao mesmo tempo que eu tava desesperada, eu tava muito feliz, ao mesmo tempo que eu tava com medo, porque ele era muito pequenininho e eu olhando para ele assim, era o meu sonho, era o meu maior sonho na minha frente. E eu sentia muito medo de ele estar sentindo dor, eu sentia medo de ele estar incomodado, aquele monte de fiozinho no nariz dele, sabe? E ele ficou na incubadora durante 30 horas. E nessas 30 horas eu fui ver ele 3 vezes na UTI. E eu me lembro que quando ele estava na minha barriga, eu falava João Miguel da mamãe, João Miguel da mamãe, e ele se mexia dentro da minha barriga, que ele escutava a minha voz.
E quando ele tava na UTI, ele não se mexia, ele tava paradinho com os fios. E aí, quando eu chegava na UTI, eu abria a portinha da UTI e eu falava, João Miguel, mamãe tá aqui. Ele mexia os dois pezinhos, assim, ó. Então, foi assim, o momento mais lindo da minha vida, misturado com a maior dor que eu já passei em toda a minha vida, sabe? Mas ele viveu 30 horas e eu tava deitada no quarto. Eu me lembro que eu não conseguia comer, eu não conseguia comer, eu não conseguia beber água, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada, porque eu tava com a cabeça lá na UTI e eu tava lá no quarto. E aí, cada vez que entrava o médico, eu levantava com tanta força da cama, com medo da notícia que eles iam me dar, que eu não conseguia ficar em paz. E aí a médica chegou, ele estava mais ou menos umas 12 horas internado. E durante essas 12 horas ele não tinha feito xixi ainda. E eu acredito que foi Deus, sabe? Que fez. O João, ele fez xixi na fraldinha. E aí a médica foi me falar. A médica falou: Maria, a gente tem uma boa notícia. Nossa, quando ela falou isso, assim, eu descobri o que é um alívio, uma felicidade, o que é. Não tem palavras, assim. A médica falou: Maria, ele fez xixi na fraldinha, isso é muito bom, porque os nenéns prematuros, eles apresentam dificuldade no trato urinário. Então é muito bom que o João tenha feito xixi na fraldinha. E aí eu me lembro que depois que ela me deu essa notícia, eu consegui comer, eu tomei um copo de água, eu tomei um banho, eu consegui viver, assim. Até então eu estava estagnada. E aí eu tentei descansar um pouco, mas meu sono estava muito leve, assim, eu não conseguia dormir, não conseguia relaxar, eu estava muito preocupada. E aí eram mais ou menos umas 11 horas da noite do outro dia e eu consegui descansar um pouco, o Whindersson estava do meu lado. E eu me lembro que eu estava dormindo, assim, estava com os olhos fechados, eu escutei o telefone tocar, 1 hora da manhã. Aí o Whindersson levantou, atendeu e eu me lembro que eu só falava, não quero essa notícia, eu não quero receber essa notícia, eu não quero receber essa notícia, eu não quero. Aí o Whindersson me chamou, passou a mão no meu ombro e falou: Vida, o João não tá bem. O João não tá bem. A gente tem que ir lá no UTI. E eles me chamaram pra mim me despedir dele depois de 30 horas. E a gente foi lá. E a última coisa que meu filho escutou, o último suspiro dele, ele tava no meu colo, deitado no meu peito, assim. Eu tava segurando ele no meu peito e ele escutou a música que o Whindersson fez pra ele. E foi uma música que o Whindersson fez enquanto ele tava na UTI. E foi a última coisa que ele escutou. Foi essa musiquinha. E aí a gente seguiu pros piores dias da minha vida até então. Maria, tem várias mães e várias pessoas comentando aqui, mães que já passaram por isso, todo mundo dizendo sinta-se abraçada, né? O meu abraço, força. E só quem passa, né, por isso que realmente sabe o que é essa experiência que é divisora de águas, né, na vida de qualquer família, de qualquer mulher, de qualquer mãe. Então, todo mundo aqui, até o pessoal está dizendo, alguém está dizendo, desativem os comentários, mas a gente, né, não tinha falado sobre isso antes, né, Maria? Está sendo um momento tão, assim, de tu contar como foi esse momento, de se abrir. Tem várias mães aqui chorando contigo, né, tendo essas memórias, mas também para tu te sentir acolhida, abraçada. Tu é muito querida pelo público, isso é super notável, assim, quão tu ao mesmo tempo que é doce e é querida, é forte. Claro que as mulheres fortes também sofrem, também choram, né, também passam pelos seus momentos, né, e com certeza esse momento aí foi algo que tu ainda está passando, né? O luto é um processo, né? Maria, eu queria que tu falasse também essa questão da tua ressignificação do processo de luto que ainda está acontecendo, né? E como está sendo isso para ti? Eu, no começo, assim, eu acho que é um processo muito normal. Eu vou ser bem sincera quanto ao que eu senti, tudo, assim. No começo, nos primeiros dias, eu me lembro que eu tava tão triste, eu tava tão mal que eu não conseguia comer nada.
E tudo que eu comia era coisa que não era saudável, eu não tava nem aí pra minha saúde, eu só queria, sei lá, me alimentar, comer qualquer coisa, eu não queria me cuidar, eu... foi horrível, assim, o meu peito cheio de leite e eu tendo que tomar remédio pra secar, sendo que o que eu queria era estar amamentando meu filho e sair do hospital sem o meu filho e de vazio, de colo de barriga vazia. Foi um momento assim que eu nunca vou esquecer, nunca. Eu posso ter mais 10 filhos. A dor de sair do hospital sem meu filho e sem minha barriga, eu nunca vou esquecer. E assim, as 2, 3 primeiras semanas foram muito difíceis, tanto para mim quanto para o Whindersson. Foi muito difícil pra gente. Um tinha que levantar o outro, mas no fundo ninguém conseguia se levantar, sabe? E eu acho que a mãe sente de um jeito diferente. Eu acho que o pai sente dor, os padrinhos sentem dor, os avós sentem muita dor, mas eu acho que a dor que a mãe sente é uma dor muito diferente, assim, porque eu estava acostumada com ele na minha barriguinha, eu estava acostumada a encostar nele. Todo dia, 8 horas da noite, ele mexia. Então eu acabei sentindo falta dessa rotina. Foi muito difícil para mim, assim, foram um mês, assim, um mês de muita tristeza. E aí eu comecei a tentar retomar a minha vida. Eu tentei começar a voltar com a minha rotina. Eu tentei começar a ir para lugares que eu ia. Eu fui no salão, eu tentei me arrumar. Quando eu chegava em casa, o vazio era o mesmo, mas eu tentei retomar de alguma forma. E eu até compartilhei no meu Instagram, acho que faz umas 2 semanas, que a música do Alceu Valença eu não consegui escutar, a música, porque ele nasceu com essa música na hora. Quando eu estava em trabalho de parto, o João estava quase saindo. E meu médico falou, Maria, a hora é agora, você quer botar uma música? E aí a gente botou a música do Alceu Valença para tocar, a Anunciação, que foi a mesma música que eu tinha chorado horas atrás, lembrando do João. E aí eu não conseguia escutar essa música, não conseguia colocar no carro. Quando ela passava, eu trocava. Quando eu passava num lugar que estava tocando, eu fechava o vidro. Eu não suportava mais escutar essa música, que ela me trazia muita dor. E depois de uns 3, 4 meses, essa música tocou de novo. E eu ia trocar ela e eu falei, não, eu vou escutar essa música. Eu acho que ela participou de um momento muito especial da minha vida, foi o nascimento do meu filho. Eu sei que ele traz muita tristeza não ter meu filho comigo, mas ainda assim foi o melhor dia da minha vida. Então eu falei, eu vou escutar essa música. Quer saber? A partir de hoje essa música vai virar uma das minhas músicas preferidas de novo. E aí eu comecei a escutar essa música e eu ressignifiquei ela como um momento muito bonito da minha vida. Eu lembro do meu filho de uma forma muito bonita quando eu escuto ela, e não da tristeza de perdê-lo. Eu lembro de eu ter tido a oportunidade de ter gerado ele, de ter parido ele, de ter visto ele, de ter me despedido dele. Então eu ressignifiquei essa música. E teve uma outra situação também, que tinha um produto de pele que eu usava, e o cheiro, eu usava grávida. E o cheiro, quando eu pari e eu perdi o João, eu não conseguia sentir o cheiro daquele produto, que me dava uma sensação ruim, uma tristeza, uma angústia, uma coisa horrível. E aí, há uns 15 dias atrás, eu acordei de manhã, fui para o meu banheiro para limpar meu rosto, vi aquele produto e falei, eu vou voltar a usar. Eu vou voltar a usar esse produto. Aí eu usei, fiquei um pouco angustiada. E eu resolvi começar a ressignificar as coisas, assim. Eu comecei a ressignificar a tatuagem dele, que antes me dava tristeza. Eu comecei a ressignificar as músicas que eu escutava na gravidez. Eu não conseguia ver grávida quando eu perdi meu filho. Eu silenciei todas as grávidas no meu Instagram, as grávidas e as mamães que tinham um filho pequeno. Eu silenciei todas. Não tinha um stories de criança e de grávida, porque me doía demais. Porque era pra mim tá participando, sabe? E a gente não... E a gente acaba que não aceita. Por que comigo foi diferente? Por que todo mundo tá gerando e eu não consegui, sabe? E aí eu comecei a voltar a seguir essas grávidas, comecei a ver os nenéns, comecei a ver as grávidas, comecei a responder os stories, parabéns, que Deus abençoe sua gravidez, que seja um filho muito abençoado, com muita saúde. Eu comecei a ressignificar as coisas e eu percebi que só foi depois que eu comecei a ressignificar que eu consegui seguir a minha vida, porque eu estava estagnada. Eu não queria
eu tive a escolha de não trabalhar, de não estudar, de me trancafiar dentro de casa. Mas e quem não tem essa escolha? E quem tem que trabalhar? E quem tem que cuidar de outros filhos, entende? Então, eu resolvi mostrar para as mães que eu consegui ressignificar e consegui passar por cima disso de alguma forma. E hoje, tudo que me lembrava tristeza me lembra felicidade. Hoje, eu tenho trombofilia, então eu poderia ter perdido o João com 2 meses de gravidez, com 1 mês de gravidez, com 3 meses de gravidez. Eu perdi meu filho com 6 meses. Eu vi ele nascer. Então, eu prefiro pensar, o que acalma o meu coração é que eu prefiro pensar da seguinte forma: Deus me deu a oportunidade de ter o meu filho na minha mão, de me despedir dele, de olhar ele, de ver o rostinho dele, que era idêntico ao do pai dele. Nem o nariz era meu, nem a orelha era meu, era tudo do pai. E eu tive a oportunidade de me despedir do meu filho, eu passei o dedinho no narizinho dele. Então, eu preferi ver o lado bom da situação. Eu tentei, porque era a minha única saída. Eu não tinha mais saída. Porque o meu marido estava muito mal. A minha mãe estava muito mal. A minha cunhada estava muito mal. Tava todo mundo que amava a gente, amava o nosso filho, estava muito mal. Então, eu comecei a ressignificar aos pouquinhos. E depois do primeiro mês, o segundo mês, eu já consegui fazer minhas outras coisas. Consegui começar a trabalhar, sair. Eu fui viajar para Santa Catarina, fui ver minha família. Aí no terceiro mês eu comecei a ressignificar, como eu falei pra você. E no quarto mês eu comecei a olhar as roupinhas dele, que eu não conseguia de jeito nenhum. Comecei a olhar as saídas de maternidade. Ai, que bonitinha essa roupinha que eu comprei, esse sapatinho, sabe? E assim foi. E hoje já fazem 6 meses e todos os dias é uma vitória. E eu tento ressignificar até hoje, porque é uma coisa que nunca vai passar. É uma dor que vai me acompanhar pelo resto da minha vida. Só que eu acho que a gente tem como tornar esse momento, tentar ver uma beleza. Eu sei que é muito difícil ver uma beleza nesse momento. Mas eu tentei, eu me esforcei para tentar ver uma beleza em tudo que aconteceu. Muito legal tu compartilhar, Maria, o teu processo de luto, né? Para cada um é diferente, tem um tempo diferente, mas tu trazendo o que, né, aconteceu contigo, que ainda está passando por esse processo, né? Isso traz muito conforto, muito colo, né? Para quem está passando por isso ou já passou, né? Mas o luto é um processo, né? Muito pessoal, mas muito legal tu dividir isso com a gente, porque aproxima assim as pessoas, né? E a gente vê que é muito particular mesmo. E é uma coisa tão pessoal, né? Que tu está aqui hoje compartilhando com a gente fica tão feliz. A gente tem milhões de comentários aqui e de perguntas, muitas delas relacionadas a questões técnicas da trombofilia, né? Que nem eu, que não sou especialista, nem a Maria saberíamos responder, mas acho importante a gente frisar aqui que procurem um especialista, conversem com profissionais da saúde, com um médico, antes de engravidar, fazer um check-up de saúde, pedir esses exames, então, para a investigação da trombofilia, isso é tão importante, né? Existe como prevenir essas situações, né? De passar por uma situação, assim, de dor. E teve uma pergunta aqui que... não me lembro o nome dela, eu não vou achar aqui de novo, mas ela perguntou qual a importância, né? O que tu... para ti, o que significa estar aqui hoje falando sobre isso, porque a gente está trazendo sensibilização sobre 2 temas super importantes, que é a prematuridade, né, e a trombofilia. Na verdade, a tua prematuridade aconteceu em função da trombofilia, mas a gente está falando de 2 temas super importantes e trazendo sensibilização. Então, para ti, qual o significado de estar aqui hoje, a gente conversando sobre isso? Eu acredito que quando a gente é submetido a passar por uma situação dessa, tem pessoas que... Eu não sei se tem pessoas que são mais fortes que outras, eu não sei se é essa palavra, mas eu acredito que talvez Deus tenha feito eu passar por isso exatamente para conscientizar outras mães. Eu precisei passar por essa dor, porque talvez eu tenha uma missão de ajudar as outras mães e de conscientizar as outras mães da importância que é você fazer uma boa preparação antes de engravidar, porque a gravidez ela não pode ser do nada. Eu achava que era só eu ficar grávida, ir pro médico e ter meu filho e era só isso. E não é assim que funciona. Então eu acho que foi muito importante
eu ter dado voz a esse assunto para ajudar as outras mães, porque eu sei que tem muitas mães que me seguem que perderam seus filhos e que às vezes não tem uma amiga, não tem um marido, não tem uma mãe para ajudar. Eu tive toda uma rede de apoio, mas tem gente que não tem isso. Tem gente que olha os meus stories e por exemplo, eu acordei hoje, tô triste. E aí a moça que perdeu também seu filho me vê andando de bicicleta, me vê malhando. Ela sente vontade de continuar também. Ela olha para Maria e ela pensa, poxa, a Maria passou por isso tudo também e ela também está conseguindo, então eu também consigo. Então eu relutei muito para abrir esse assunto. Eu não queria falar sobre minha gravidez, sobre o meu problema. Eu não queria expor o meu filho de certa forma. Eu queria guardar ele só para mim para sempre. Mas eu senti no meu coração que ia chegar uma hora que eu ia precisar conscientizar as outras mães. E é por isso que eu resolvi abrir de uma vez por todas o que eu tenho, por que que aconteceu. Porque tem muitas mães que querem engravidar e não sabem que a gente precisa fazer exame. Eu não sabia que você precisava fazer exame antes. Imagina, uma menina jovem, uma menina saudável, comia bem, malhava. De onde que a gente ia desconfiar que eu ia ter um problema desse, sabe? E é um problema muito silencioso também, é um problema muito silencioso. E muitas mães passam por percas como eu e nem sabem que tem esse problema. Então, eu acho que o meu objetivo principal, expondo tudo que aconteceu comigo, é que as mamães se cuidem mais, façam os exames de antes que elas têm que fazer. E se elas perderam seus filhos, para elas não se sentirem culpadas, porque a vida não é um manual pronto, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, se essa mãe perdeu um filho e não fez os exames antes, não é para ela se sentir culpada, ela não tem culpa nenhuma, nenhuma. Tudo que ela pôde fazer pelo filho dela, ela fez. Para acalmar o coração dessas mães de uma certa forma. Assim como muitas mães acalmaram meu coração, eu também quero acalmar o coração das mães de alguma forma, sabe? Perfeito, Maria. Então, colocando aqui que você é a luz e realmente acho que essa tua generosidade de estar aqui compartilhando um momento que é de sofrimento, que é de dor, para trazer sensibilização realmente é de uma grandeza assim gigante, né? Eu não posso deixar de dar uma dica aqui de um perfil do Instagram que é o Gestar com Trombofilia, porque as meninas fazem um trabalho muito lindo trazendo informações sobre isso, sobre exames, sobre políticas públicas que tem que mudar para a gente evitar, né, que outras mulheres sofram com isso, essas questões dos exames, acesso ao diagnóstico, acesso à medicação. Tem bastante informação. Quem quiser mais informações técnicas, elas trazem sempre de fontes bem confiáveis. Então, gestar com trombofilia, acho que é importante, já que a gente está falando aqui sobre isso também no nosso Dia Mundial da Prematuridade. Maria, eu queria te pedir para tu deixar uma mensagem final assim para as mulheres, para as gestantes, para as tentantes, né? Para as mamães de anjo também que estão aqui nos acompanhando, para a gente ir encerrando aqui a nossa conversa, pedir uma mensagem final tua. E a minha mensagem para as tentantes é que cuidado nunca é demais, cuidado nunca é demais. Para elas terem paciência, porque a gravidez é um momento muito mágico, mas é um momento que demanda muito da mulher. Então, se talvez não aconteceu, é porque talvez ainda não seja o momento. Na hora certa vai acontecer. E para as mães de anjo, eu sempre digo uma frase quando me perguntam por que eu sou tão forte, tão nova e tão forte. Eu sempre digo que a gente não sabe que vai ser forte até precisar ser, até ser forte ser a única saída. E para as mães de anjos, eu sei que dói, eu sei que a expectativa, ela machuca muito, porque você tem expectativas de como seria. Hoje era para ele fazer 1 aninho, hoje era para ele estar andando de bicicleta, hoje era para ele estar comemorando 5 aninhos. A expectativa, ela dói demais, ela machuca muito. Mas tem certas dores na vida que a gente não precisa carregar sozinho. A gente tem um Deus lá em cima que carrega nossas dores pela gente e com ele fica mais fácil. Maria, quero te agradecer demais, demais por ter compartilhado a tua história, por ter estado com a gente aqui hoje. Acho que tu não tem noção da grandeza da tua luz, do teu espírito e do que tu trouxe aqui pra gente. Tô toda arrepiada, de sensibilização, de humanidade e de grandeza realmente de alma de estar aqui
contando, né, de um momento doloroso para ajudar outras pessoas, né? E por ter topado desde o início acolher a nossa causa da prematuridade e agora da trombofilia. A gente quer te agradecer de coração, tu é muito especial mesmo, todo esse carinho do público contigo realmente procede, porque tu é essa pessoa iluminada, de verdade. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu não poderia ter oportunidade melhor para mim falar e me abrir sobre isso. Não poderia ter oportunidade melhor. E o trabalho que vocês fazem é excepcional. Eu que agradeço a vocês por ajudarem as mãezinhas a passarem por isso tudo. Imagina, obrigada, muito obrigada por ter dedicado esse tempinho aqui para conversar com a gente nesse dia que para nós é tão importante para a visibilidade dessa causa, né? E tu tá aqui fez toda a diferença para nós. Muito, muito obrigada de coração, de verdade. Vamos seguir em contato. Agradecer para o Roosevelt, que foi um querido que intermediou tudo isso. Obrigada, Roosevelt. Deu tudo certo. A Maria é maravilhosa mesmo. Muito obrigada, tá, meu bem? Obrigada, um beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.